Sim, suadinha, porque hoje tá difícil. Não há maquiagem que esconda o quanto eu estou derretendo com esse calor. E não posso deixar um ventilador ligado, né? Causa barulho. Mas, vamos fazer esse vídeo assim mesmo. Eu ia gravar um vídeo sobre o caso da Carol Moreira, da entrevista com o Vin Diesel e os comentários da internet. Mas eu tive que fazer um esforço muito grande para me convencer a não gravar esse vídeo. Já falei bastante nas redes sociais, já respondi a algumas pessoas, e aí eu decidi que não, eu não vou gravar esse vídeo. Porém, enquanto eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de um raciocínio que eu fiz relacionado ao Felipe Neto. E aí eu resolvi trazer esse raciocínio aqui para dividir com vocês. É o seguinte, primeira coisa, por que eu pensei no Felipe Neto nessas horas? Porque eu comparei o Felipe Neto comigo, isso, comigo. Se eu tivesse começado um canal na época que ele começou, eu com certeza seria muito parecida com ele. Aliás, eu acho que eu sou parecida com ele em alguns aspectos. E se eu tivesse começado um canal lá naquela época, e sim, eu cogitei isso, eu não comecei antes por quê? Porque eu sou uma maníaca perfeccionista, que quer a luz certa, a câmera certa, aquela coisa toda. Eu continuo sem tudo isso, mas eu desapeguei um pouco dessas frescuras e comecei a porra do canal. Mas, eu já pensava, eu já queria falar, eu já queria expor por algum meio o que eu pensava já naquela época. E quando eu encontrei o canal dele, eu achei ótimo. E aí vocês vão me dizer assim, ah, mas ele falava isso, aquilo, ofendia as pessoas. Então eu vou explicar por que eu não seria muito diferente dele. Porque pra mim, o Felipe Neto, ele tem essa mesma necessidade que eu de falar. Ele não consegue ver aquelas coisas absurdas, aquelas opiniões, as coisas acontecendo no mundo e não falar sobre aquilo. Não é querer se meter em treta, mas é você não conseguir. Assim como tem gente que simplesmente não se controla e tem que ir lá e dar opinião gratuita no sentido negativo das coisas, que são muito piores, inclusive, na minha concepção, tem pessoas que simplesmente, né, quando vê os absurdos que está acontecendo na internet e no mundo, enfim, também não consegue ficar calado só fingindo que nada está acontecendo. E eu sou assim, eu acho que ele também é assim. Não é que a gente seja dono da verdade, o que a gente vai dizer vai mudar o mundo. Mas a gente às vezes precisa dar um ponto de vista para fazer a pessoa pensar. Porque esse é o propósito dos meus vídeos, por exemplo. Não é dizer assim, você tem que concordar comigo. Significa assim, eu te dou um norte, uma linha de raciocínio. Por isso que eu sempre digo que os meus vídeos têm que ser assistidos completo para você acompanhar a linha de raciocínio, para dar um start para você seguir a sua própria linha de raciocínio. Porque normalmente eu procuro o raciocínio que talvez não seja o que as pessoas mais estão utilizando, ou não seja o mais óbvio, ou que toque num ponto que eu não tô vendo as pessoas tocar, que aí dá aquele start para você pensar sobre o assunto. A minha ideia é sempre instigar as pessoas a pensar sobre aquilo. E eu acho que é justamente isso que o Felipe Neto sempre fez. Talvez de uma maneira um pouco diferente, porque antes a gente talvez não tomasse tanto cuidado e não parasse para pensar no todo, no que a gente pode estar prejudicando as pessoas, e tem que dar um discurso muito redondinho, muito certinho, porque às vezes a sua intenção não é ofender, não é prejudicar, mas como as pessoas têm mania de distorcer os discursos, se você não dá uma coisa muito certinha, muito redondinha, as pessoas vão distorcer. Aliás, elas vão distorcer de qualquer maneira, mas quando você deixa muita brecha, é pior ainda. Então, ele tinha um discurso com muitos exemplos, eu também gosto de dar exemplos, mas ele tinha um discurso, como que eu vou dizer assim, quando ele falou de Justin Bieber, de fãs dele, né, dos colírios da Capricho, ele usou esses exemplos porque era a forma como aquilo que ele queria dizer estava imposto na sociedade, na mídia, mas a verdade é que ele estava criticando a ideia, ele estava criticando o só você considerar uma pessoa interessante só pela beleza, aos fãs histéricos, às pessoas que não acham o propósito da vida a não ser idolatrar um ídolo. É isso, é o conceito, é a ideia, não é a pessoa em si. Quando ele falou dos colírios da Capricho, que começaram um monte de gente a atacar os meninos que eram colírios da Capricho, ele não estava instigando o ódio gratuito dessas pessoas. Ele estava instigando que as pessoas parassem para pensar sobre o quão idiota é esse tipo de coisa que dá muito valor à aparência. Mas
Claro, talvez na época ele não considerou que as pessoas vão sempre ver aquilo de uma maneira torta, então sempre tem gente que acha que é evoluído, mas é tão imbecil quanto, que tá sendo imbecil só muda a forma. Ele acha que o fulaninho lá é imbecil por ser colírio da Capricho e se acha super inteligente, porém ele tá tendo uma atitude imbecil que é fazendo bullying, xingando, mensagem de ódio aos meninos que eram colírio da Capricho. Aquela pessoa tá sendo tão imbecil quanto, mas ela acha que não. E não foi que o Felipe Neto estava instigando o ódio. Ele estava fazendo as pessoas pensarem sobre o quanto aquilo é vazio. Só que aquele discurso que ele fazia, principalmente porque não era uma época em que as pessoas estavam tão presentes assim na internet como é hoje em dia, ele falou de um jeito, as pessoas ficaram livres para interpretar do jeito que elas querem e aí dá a merda. Mas como eu disse, a ideia que ele estava criticando ainda é válida. Ainda faz muito sentido pensar nessas coisas fúteis. O que era pro Justin Bieber hoje em dia, olha, dá pra colocar fio, que essas coisas que ele criticou ainda tá super vivo aí. Olha as fãs do Fifth Harmony, agora que a tal da Camila saiu, sabe? Fica triste, ok, beleza, mas estão fazendo um auê aí um pouco desnecessário na minha concepção, ou a via por onde elas estão fazendo esse auê é meio desnecessário, ainda se encaixa completamente todas as críticas que ele fez. Só que o jeito que ele fez não é apropriado para a internet hoje em dia, ou deixava muito aberto, porque as pessoas distorcem as coisas. Mas como eu disse, o mais importante é que ele tinha sempre aquela vontade de instigar, de fazer as pessoas pensar, e ele ainda faz isso. Hoje talvez ele faça uma abordagem um pouco mais politicamente correta, porque ele sabe que é importante fazer isso. Eu acho que a ideia politicamente correta já estava dentro dele desde o princípio. Talvez ele faltasse aprender algumas coisas, desconstruir em alguns aspectos, como todo mundo, aposto que todo mundo que acha que ele é machista, ou que ele já teve algum discurso machista, alguma coisa lá no passado, aposto que na mesma época em que ele fez esses discursos, você também não tinha a mente tão evoluída, você não enxergava machismo, não enxergava homofobia, não enxergava racismo do jeito que você enxerga hoje, porque muita coisa eu aprendi tem pouco tempo também, sabe? Porque como eu sou branca, eu não entendo de racismo, como um negro nunca vou entender, mas hoje eu consigo enxergar coisas que eu não conseguia enxergar há uns anos atrás. Então se eu tivesse feito um vídeo há uns anos atrás, eu teria a melhor das intenções, porém eu não estaria enxergando as coisas como eu enxergo hoje, assim como eu espero que muita gente ainda enxergue coisas novas e que eu também aprenda, que todo mundo aprenda, né? Mas é que tem gente que, né, tá difícil entrar alguma coisa na cabeça. Mas enfim, eu queria só dizer que o Felipe Neto ainda tem vídeos muito válidos, mesmo os antigos, mesmo que você tenha que pensar que, né, a linguagem que ele utilizou alguns anos atrás era diferente, mas hoje em dia ele tá fazendo alguns vídeos ótimos, não vou dizer que são todos, porque tem alguns vídeos que são mais para entretenimento também, não são para trazer mensagens profundas, mas tem sim muito vídeo que é muito bom. Eu acompanho poucos youtubers assim, direitinho, certinho, todos os vídeos, e ele é um desses youtubers que eu sempre procuro olhar. Posso não assistir todos, porque agora ele tá fazendo vídeo todo dia, e às vezes não dá conta de ver todos, mas eu sempre paro assim uma vez na semana, duas, e assisto tudo que, né, tá atrasado. Outro cara que eu amo loucamente, eu falei até dele aqui em outros vídeos, é o Castanhari, né, do canal Nostalgia. E aí, dizem que os dois têm uma treta, não sei, não me interessa. E uma coisa muito importante, você não tem que escolher um lado. Você não tem que, só porque você gosta de um, tem que desmerecer o outro pra enaltecer aquele que você gosta. Você não tem que escolher, né, uma opção. Você pode acompanhar os dois, não tem que ter ódio gratuito. E essa postura, ela acaba prejudicando você de estar acompanhando um conteúdo legal. Não tô dizendo que ele é perfeito, não tô dizendo que ele é maravilhoso, porque ninguém é perfeito, mas que tem muita coisa legal e eu acho que eu gosto desse tipo de vídeo, porque é o tipo de coisa que eu me proponho a fazer, que são aqueles vídeos pra pensar mesmo, pra te instigar a olhar a realidade de uma maneira que você talvez não tenha parado pra pensar. E ele faz muito bem isso, e eu espero que ele continue fazendo e que as pessoas enxerguem o valor que tem esse tipo de vídeo. E assim, não é é porque ele vai lá e fala o que ele pensa, porque tem um monte de gente que fala o que pensa, mas fala bosta, fala coisas ofensivas, acha que é super sincero, mas é porque é, na verdade, mal educado. Não, eu realmente acho que ele tem uma linha de raciocínio muito boa, que ele analisa e ele parece ser uma pessoa aberta a aprender,
sabe? Se ele já fez algum discurso que na época ele não enxergava como machista e depois ele aprendeu, ele tá, sabe, aberto a pensar sobre aquele assunto. Assim como eu me proponho a fazer, então eu acho que é muito válido acompanhar um canal como ele, e aí eu senti essa necessidade de falar isso, porque como todo mundo gosta de atacar ele e falar mal, e como eu acho muito importante esse tipo de canal, eu resolvi partir pro lado da defesa dele e dizer que vale a pena sim assistir os vídeos do canal dele e acompanhem e pensem junto com ele. Assistam os meus também, né? Porque a gente aqui às vezes fica aí horas dialogando sobre uns temas sérios. E sobre aquele assunto que eu falei que eu não ia comentar, eu não vou comentar. Mas só vou dizer pra você assim, pra você que tá comentando bosta, mas gosta também de criticar pessoas como o Felipe Neto, não só ele, mas todos que gostam de dar opiniões assim e que já foram chamados de escroto e o caralho quatro. Pensa se o que você tá fazendo na internet, fazendo comentário de xingamento gratuito, julgamento, sem entender o ponto de vista alheio, sem se pôr no lugar da outra pessoa e etc e tal. Vê se você não tá fazendo muito pior do que aquilo que você gosta de apontar o dedo. Pense nisso. Bom, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, me acompanha nas redes sociais e também dá uma passada lá no blog, certo? Tchau!